Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, neste domingo de maio, Dia das Mães. Um dia de felicidades para aqueles que ainda têm suas mãezinhas queridas, e um dia triste para quem vive de saudosa memória delas. Mas é um dia lindo. É o mais bonito dia do ano, porque não existe nada no mundo mais belo, mais importante, mais magnânimo do que ser mãe e do que você ter mãe. Parabéns a você, que ainda tem sua mãezinha viva. A reverencie, faça carinho, trate de forma amorosa, carinhosa. Vamos começar o comentário dominical de hoje, numa semana de muita conturbação política. Mas o tema mais mirabolante da semana foi a visita que o presidente Lula da Silva fez ao presidente norte-americano Trump na Casa Branca dos Estados Unidos da América. Foi o melhor momento do governo do presidente Lula. Ele soltou um sorriso, desarmou o espírito, conversou abertamente e deixou transparecer que, mesmo que tenha sido a portas fechadas, o seu entendimento com o presidente dos Estados Unidos da América foi de grande relevância para o entrosamento político entre os Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil. Mas como jornalista profissional, não só eu, mas outros que têm competência profissional, estão sabendo do porquê da visita, do chamado do Trump ao presidente Lula para ir aos Estados Unidos da América. E o tema principal desta visita foi discutir sobre os comandos vermelhos nos morros, nas periferias das capitais brasileiras. O presidente Lula precisa abolir, implodir o seu sonho de transformar o Brasil numa república federativa de esquerda socialista. Não vai conseguir. Primeiro, porque a família brasileira não aceita. Segundo, porque os nossos aliados americanos não permitirão. Então, melhor do que buscar mudar nomenclatura de nossa pátria Brasil para um regime socialista de esquerda comunista, o Brasil tem uma proposta que nasceu aqui no Portal da Águia e que a gente mostra aqui reiteradas vezes. E o que eu vou repetir agora? O presidente Lula marcará sua passagem em vida para o resto da história da sua família se ele inteligentemente se unir aos Estados Unidos da América e tomar uma decisão que já está no tempo de ser tomada, de transformar a nossa pátria Brasil numa república diferenciada. Nos Estados Unidos da América do Sul, capital Brasília. Estados Unidos da América do Norte, capital Washington. Duas pernas democráticas nas duas Américas.
nós nos igualaremos aos americanos na imagem, na nomenclatura. E com o apoio deles, iremos crescer cada vez mais para engrandecer a nossa rica pátria Brasil. O Brasil, um dos países mais ricos do mundo, porque ninguém tem os minérios que o Brasil tem, do calcário ao diamante. Ninguém tem o manancial de águas que o Brasil tem. Ninguém tem florestas como o Brasil tem, em especial a nossa Amazônia, maior do mundo. O pulmão do mundo está dentro do Brasil. O que falta ao Brasil são políticos eruditos, cultos, capazes, para ocupar as tribunas da Câmara dos Deputados e do Senado da República, para, com mensagens patriotas acima de tudo, de grandeza, de visão futurista, defender o engrandecimento, a magnitude na grandeza da nossa rica pátria Brasil. O que não acontece hoje. Até porque o nosso Congresso Nacional não é mais o Congresso Nacional de ontem, dos grandes oradores, dos grandes tribunos eruditos, cultos, que dava gosto a gente ir para o plenário ou ligar a televisão ou o rádio, no tempo do rádio ainda, para ouvir os grandes nomes tribunos da nossa República Federativa do Brasil. Eu parabenizo o presidente Lula para mostrar ao PT, para mostrar ao Brasil, que este portal da Águia não tem lado político, não tem partido político. No dia que o presidente Lula erra, a gente o critica. No dia que o presidente Lula acerta, a gente o elogia. Parabéns, presidente Lula. A sua viagem aos Estados Unidos da América foi de um momento importantíssimo para a nossa pátria Brasil. E eu vou explicar por quê, porque pouca gente sabe. A presença do presidente Lula nos Estados Unidos da América não foi somente para discutir as vantagens do intercâmbio comercial entre brasileiros e americanos. O presidente Lula quer manter este vínculo democrático das duas pátrias. Mas o tema principal, há portas fechadas. Eu sou bem informado, eu tenho amigos nos Estados Unidos da América. E a informação do portal da Águia é que a chamada do presidente Lula para um encontro na Casa Branca nos Estados Unidos da América, em Washington, foi para advertir ao presidente Lula que os americanos não vão aceitar que os comandos vermelhos e o PCC, armados nos morros, nas periferias das capitais e nas periferias das pequenas cidades brasileiras, que já está sendo reconhecido para o mundo como o exército de esquerda socialista, montado pela esquerda socialista do Brasil, sob o comando de 2 prisioneiros que são mais competentes do que muitos políticos do Brasil, a começar pelo líder dele, o Sr. Marcola. Eu acho que essa esquerda que trabalha junto ao presidente Lula, formando um exército de apoio para um golpe de esquerda socialista, não vai conseguir. Os americanos, ao chegarem aqui, os destruirão em 24 horas. Daí por quê? Chamar a atenção dos comandos de nossa República, em especial das 3 armadas.
Vamos reunir as cabeças pensantes de nossa pátria Brasil. Vamos acomodar os partidos políticos. Vamos ajudar o presidente Lula a conduzir este seu mandato, que claro que ele vai tentar uma reeleição. Mas, para conseguir, precisa plantar algo relevante de grandeza política para poder o qualificá-lo a merecer esta reeleição. Esperamos que este encontro do presidente Lula com o presidente Trump tire da cabeça do Lula essa ideia de transformar o Brasil numa república federativa de esquerda socialista comunista. Jamais o conseguirá. Até pela dimensão do Brasil. E os comandos vermelhos, os PCCs, nos bairros das capitais do Brasil, nas pequenas cidades, são muito inferiores à grandeza do gigante Brasil. E os brasileiros, democratas por natureza, patriotas como nenhum outro na América Latina, que amam a sua pátria, do melhor carnaval do mundo e do melhor futebol do mundo. Duas alegrias que os brasileiros não vão nunca perder. Ser feliz com o carnaval, com o futebol, com a alegria, com a harmonia familiar e com a harmonia política. Presidente Lula, aproveite que Vossa Excelência foi muito feliz nessa visita ao presidente Trump, mas eu sou um jornalista bem informado. Vossa Excelência foi chamado para ser advertido que o seu Comando Vermelho, o seu PCC, não conseguirão transformar o Brasil numa república socialista de esquerda comunista. Eu tenho amigos nos Estados Unidos da América, eruditos, cultos, e conversei com eles. A ida do presidente Lula aos Estados Unidos, que diga-se de passagem, que o nosso presidente da República foi muito feliz, foi muito bem recebido, numa reunião fechada, a 4 portas, onde ali se fez um compromisso de patriotas de nível elevado, para que não deixemos a nossa pátria Brasil ser molestada pela esquerda socialista, radical, comunista, montada nos morros e nas periferias das capitais e das cidades do interior do Brasil. Não tentem. Não tentem. Nós sabemos que nossas 3 armadas estão sucateadas. Mas na hora em que precisarmos de defender a nossa rica pátria Brasil, nós teremos em menos de 12 horas dentro do Brasil o potencial bélico americano, que virá para socorrer a digna, honrada família brasileira. E os americanos jamais deixarão que a esquerda socialista tome conta deste país tão bonito, tão rico quanto os americanos, tão grande quanto dos americanos. Agora imaginemos com grandeza que lindo será o futuro de nossa pátria, se conseguirmos qualificar o Brasil nos Estados Unidos da América do Sul, capital Brasília, para nos igualarmos aos americanos do Norte, capital Washington. Eu tenho esse mapa que eu mostro quase todas as semanas, alertando o Brasil, a juventude, as famílias, os homens de bem, os empresários, os patriotas, os militares, aqueles que têm compromisso com a nossa bandeira de ordem e progresso. Vamos mudar a nomenclatura da nossa pátria Brasil.
Estados Unidos da América do Sul. Capital, Brasília. Estados Unidos da América do Norte. Capital, Washington. Nós passaremos a sermos os americanos do Sul e eles lá, os americanos do Norte. Senhores, isso é pensar grande. Isso é ter inteligência. Isso é ter articulação política, que é o que falta dentro de nosso Congresso Nacional, porque o nosso Congresso Nacional está mais preocupado em administrar essas emendas impositivas secretas e que eu chamo safadas, que vão para os estados, ao bel prazer de cada parlamentar, quando as deveriam chegar nos estados, direto para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica, fiscalizadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, em obras relevantes de infraestrutura, não somente asfalto, 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 quando nós temos dois gigantes Rio Parnaíba, carente de adutoras ao longo dos seus 1.600 quilômetros, que só tem duas adutoras, Guadalupe e Parnaíba. O Rio Puti, que tem duas margens e tem 360 quilômetros da divisa do Ceará para cá. Essas emendas impositivas e secretas tinham que estar fazendo barragens molhadas no Puti a cada 10 quilômetros para tornar suas margens grandes campos de produção agrícola, de fruticultura, de grãos, de piscicultura e apicultura. Tanta riqueza perdida, mas o dinheiro gastou mais com asfalto. Uma ponte aqui, uma ponte acolá. E quem tem cultura, discernimento, visão futurista, olha e diz, oh meu Deus, e as margens do Parnaíba? Só tem adutora em Guadalupe, os platôs de Guadalupe. Só tem adutora os platôs do litoral do Piauí, ambas construídas por Alberto Silva e José Sarney. O presidente Lula nunca mandou adutora para o Piauí, não mandou fazer barragens no Puti, nunca se preocupou em melhorar o potencial de riqueza que tem o estado do Piauí. Eu vou terminar o comentário de hoje dizendo que é um domingo de felicidades, é o domingo do Dia das Mães, e vamos dar as mãos brasileiros, unidos. Vamos salvar nossa mãe pátria Brasil. Vamos nos unir aos americanos. Vamos incutir na cabeça do presidente Lula que não tem sentido nenhum se tentar transformar o Brasil numa república socialista de esquerda comunista. Nunca, jamais. Eu parabenizo aqui o presidente Lula. Eu o vi sorridente, alegre, numa demonstração de que o diálogo do presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América foi relevante. E eu espero que deste encontro a gente mude muita coisa no Brasil, inclusive desmanchar os comandos vermelhos que estão em nossa pátria Brasil, do Rio Grande do Sul a Manaus, prontos para a guerrilha socialista de esquerda comunista. Só não sabe disso quem não tem cultura, quem é ignorante e quem não tem visão futurista e nem de estadista. É o meu comentário de hoje. E eu prometo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, sem medo de fazer a narrativa das verdades, esclarecendo, mostrando aos nossos telespectadores do canal da Águia de que o Brasil e a família brasileira estão acima de tudo. Tchau e até o próximo domingo.